Muita coisa ainda que Deus vai fazer aqui. Queria me apresentar. Meu nome é Gisele, eu sou lá de Bauru, sou casada com o Vinícius, que veio dançar. Não o Vinícius aqui, mas o Vinícius que veio dançar aqui. E tenho uma filha de 6 anos, a Lorena. E como alguns já falaram que eu sou velha, eu tenho 39 anos, né? Eu sei que foi um engano, assim. Mas, querida igreja, eu, na verdade, fui convidada. Eu tentei dar algumas desculpas para não ir, né? Como é bom de um bom adulto, sempre, às vezes, dando algumas desculpas. Mas fui desafiada a ir lá, naquele acampamento, naquele encontro de crianças e adolescentes, e chegando lá, com a missão de ministrar alguma coisa ao coraçãozinho deles. Mas logo na primeira noite, eu é quem fui ministrada por eles. E o meu marido acabou de me lembrar algo que nós ouvimos um tempo atrás, de um pastor, em que ele dizia que se nós, que já temos uma boa consciência, não nos movermos, não abrirmos a nossa boca, Deus vai fazer com que as crianças o adorem em espírito e em verdade. E muitos não vão entender esse mover, porque estão dormindo. Muitos vão falar, o que é isso que está acontecendo aí? Né? Está sem ordem, alguma coisa estranha está acontecendo, porque muitos de nós estamos dormindo. Muitos de nós não estamos abrindo a nossa boca. E eu fiquei, irmãos, confesso que muito constrangida quando eu cheguei lá. E eu, a dona Gisele, que quase não chorava, porque, né, eu vou falar na linguagem deles, vou pagar o mico de ficar chorando perto de todo mundo. De todo mundo me ver ali desfalecendo, de tanto chorar. Queridos, eu confesso que eu não conseguia cantar esse pequeno trecho que fala: para que entre o rei, para que entre o rei da glória, eu abro o meu coração. E eu vi as crianças tendo experiências com o Senhor. E eu ali olhando, falei assim, meu Deus do céu. Eles podiam estar aqui essa noite, não eu. Eles estavam tendo muito mais experiências do abrir o coração para o rei. E aí eu me lembrava o tempo todo do Salmo 24. Acho que é o 24. Que fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei
quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E aí eu me peguei falando, Senhor, eu tenho tantas batalhas. A minha vida é tão diferente deles, né? Que é só levantar. A gente, né? Nós, no nosso conceito de adultos, né? Adultos. Eu tenho tanta coisa. Aí tem casamento para cuidar. Eu tenho trabalho. Eu sou assessora de eventos. E aí eu cuido de muitos eventos com muitas pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, ai, gente, eu tenho que administrar tudo isso, eu estou tão cansada. Eu trabalhei na noite anterior até de madrugada num evento. Nossa, eu estou tão cansada. Aí eu tenho minha casa, tem minha máquina de lavar que parou. Nossa, eu tenho que pensar que depois eu tenho que comprar outra máquina. E com tanta coisa na cabeça, eles foram repetindo. Para que entre o rei, para que entre o rei, para que entre o rei, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu escolho ser fiel. Eu escolho ser fiel. Então, rapidamente, meninos e meninas e toda a igreja, eu queria falar um pouco do rei. Nós conversamos sobre vários personagens. Nós falamos sobre José, sobre Daniel, sobre Timóteo, sobre Jonas e alguns outros aí nesse meio. Mas hoje eu queria compartilhar com a igreja e com eles sobre o rei, que nós estamos cantando aí nessa canção. Para que entre o rei, Jesus, o Rei da Glória. E para Ele, nós abrimos o nosso coração. E eu queria falar um pouquinho do menino Jesus. Ou, em outras palavras, do adolescente Jesus, da criança Jesus. Que está lá em Lucas, quem quiser abrir, Lucas 2, do 42 ao 52. Lucas 2, do 42 ao 52. Eu vou ler. Não sei quantos têm a mesma tradução, mas eu queria que vocês acompanhassem. Quando ele, Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Eles, os pais, tá? Os pais de Jesus, subiram à festa como era de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas.
Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que Jesus dizia. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as suas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O menino Jesus. O Rei Jesus. O Rei da Glória. Se fez homem e habitou entre nós. E para se fazer homem, ele teve que nascer da Maria, que todos nós já conhecemos a história, né, meninos e meninas? Já conhecemos que Jesus veio, nasceu e cresceu. Então, ele passou por todas as idades, inclusive as idades dos nossos filhos. E daqueles, em particular, 8, 9, não, tinha de 7 também lá, né? 6, 7, 8, 9 até 16. Até 16, estávamos todos nós lá. E com certeza, Jesus passou as mesmas fases que os nossos filhos e que nós mesmos já passamos. Quando éramos criança, na infância, na adolescência e juventude. Mas Jesus era uma criança que escolheu ser fiel. Meninas, vocês ouviram o que eu falei? Jesus também escolheu ser fiel. Não é? Em outra passagem, está a prova disso, que eu não vou ler agora. Mas depois, vocês lembram que eu falei lá no encontro? Vai depois no seu líder, pede todas as passagens bíblicas para eles, como tarefa, para vocês lerem durante a semana. Mas lá numa outra passagem fala assim, que Jesus sofreu para ser obediente. Então, isso quer dizer, criança, adulto, que Jesus passou por muitas coisas que nós passamos, mas como Ele é o Rei da Glória, nenhuma culpa se houve. E Ele, sofreu, mas Ele obedeceu. E nesse texto também fala que quando a mãe dele encontrou ele, ela deu uma bronquinha, talvez, né? A gente lê num tom de voz, mas talvez a Maria pode ter usado né? Se for uma Gisele, acho que ela ia usar um tom de voz mais brava. E aí, ele faz uma pergunta que ela não entende, mas embaixo fala assim, mas ele foi embora com seus pais para Nazaré, porque ele era obediente. Sabe onde Jesus estava? Na igreja. Todos os anos,
a família de Jesus subia para Jerusalém, de Nazaré para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. E depois da festa terminada, a família foi embora, mas Jesus ficou. E eu acho, gente, que Jesus era muito independente, devia ser uma criança muito independente, não era possível. Porque os pais foram embora e esqueceram do moleque. Acharam que o menino estava lá no meio do povo, dos parentes, e não estava lá em Jerusalém ainda. E depois só de quanto tempo? Eles andaram um dia inteiro. É que eles foram notar que o menino de 12 anos não estava lá mais. Não estava lá junto com eles. Então, talvez aqui até uma situação que a gente precisa aprender um pouquinho, né? A ensinar os nossos filhos o que é certo e o que não é. O que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, mas serem independentes. Eu vejo, às vezes, lá, não acontece aqui, mas lá onde eu congrego, lá em Bauru, sabe, os meninos de 16 anos, a mãe está escolhendo a roupa que o menino vai vestir ainda. Né? Mas, enfim, Jesus ficou lá no templo. E aí, quando eles deram conta que Jesus não estava, voltaram desesperados, aquela coisa, cadê meu filho? Encontraram Jesus onde? Na igreja. E sabe com quem Jesus estava? Com os mestres. Com a liderança da igreja. Ele estava lá sentado, conversando com a liderança. E aqui, olha que legal, menino e menina. Olha que algo muito importante para nós. Sabe o que Jesus fazia lá com a liderança na igreja? Aqui fala na ordem assim, ó. Primeiro Jesus estava? Primeiro Jesus estava? Então Jesus estava ouvindo os mestres, ouvindo a liderança, ouvindo os mais velhos, os mais experientes. E depois também ele estava falando, porque ele é o Rei da Glória. E todos também estavam admirados daquilo que Jesus falava. Admirados de tamanho entendimento de Jesus. Mas também aqui no texto fala, depois de discursar toda a história, eles falam que Jesus continuava crescendo em sabedoria. Agora é para eles aqui. Vocês passaram desde sexta-feira? Estou perdida. Desde quinta. Desde quinta-feira vocês estavam lá no acampamento, no encontro lá de vocês. Mas não dá para parar lá a escolha de ser fiel. Não dá para esquecer amanhã, segunda-feira, lá na escola. Vocês lembram quando eu falei? Da piadinha, né? Não dá para esquecer dessa escolha de ser fiel. Jesus também não esqueceu. E aí a palavra de Deus fala que ele continuava crescendo em sabedoria. O cara era muito inteligente, meninos e meninas. O menino Jesus, com 12 anos,
ele era muito esperto. Ele sabia o que era bom e o que não era bom. E vocês, nesses dias, aprenderam muitas coisas do que é bom e do que não é bom. E fizeram uma escolha. E aí fala que Jesus continuou crescendo em sabedoria, estatura, né? Estatura, ele foi crescendo de tamanho, e vocês também vão continuar crescendo. Estou admirada como essas crianças são bonitas, gente. Você olha para esses meninos, são uns gatos. Eu falei para eles, são uns gatos. São bonitos demais. E vocês vão continuar crescendo em estatura, né, de tamanho, né? Alguns, depois que casam, a gente começa a crescer também de tamanho, do lado, né? E graça. Graça diante de Deus e diante dos homens. Presta atenção em mim, meninos e meninas. Graça diante de Deus é quando Deus olha para você e fala assim: Núbia, como eu sou apaixonado por você. E você está ficando cada dia mais parecida com o meu filho Jesus. Em tudo. Na adoração que eu vi vocês fazendo aqui agora, mas sendo um bom filho, uma boa filha, um bom amigo. Mais tarde vocês vão ter empregos, um bom funcionário. Vocês lembram do exemplo do Alex, que não é o tio Alex? Alex, que era crente e trabalhava e teve a oportunidade de, no patrão, e não o fez. Mas enquanto vocês não trabalham, a gente pode usar lá, a cola, lá na escola. Eu tenho a oportunidade de colar, de, passar a perna no meu professor. Mas eu vou lembrar do Alex. Lá do eu escolho ser fiel. E não vou fazer. Amém? E também graça, Jesus tinha graça diante dos homens. E aí, fiquem em pé quem participou aí do encontro. Fiquem em pé. Fica todo mundo em pé. Olha para a igreja agora. A igreja, os homens, vão poder olhar para vocês e dizer: meu Deus, aqui está uma igreja que escolheu ser fiel. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, pais? Pais, vocês conseguem profetizar isso na vida dos seus filhos? Não ouvi. Quantos são os pais que estão aqui, tios, avós, os responsáveis por essa igreja que levantou? Levanta a mão aqui, levanta a mão. Você consegue profetizar isso na vida deles? Todos os dias? Então eu vou contar um segredo para vocês. Escolham também ser fiéis ao Senhor.
escolham ser fiéis ao Senhor. E eu queria repetir de novo. Escolham ser fiéis ao Senhor. Agora eu queria mexer um pouquinho para terminar. Pastora, estou na hora, né? Eu queria pedir até para o Vinícius. Vi, tá aí ou foi? Desceu? O pessoal do louvor, se puder vir. Eu queria pedir, não as crianças e os adolescentes, eu quero que vocês fiquem sentados. Mas eu queria pedir para a igreja, vamos colocar assim, igreja adulta, né? Eu queria que vocês se colocassem em pé por um momento. Não as crianças e não os adolescentes que estiveram lá. Meninos e meninas, olhem aqui para mim primeiro. Olhem todos para mim e a igreja também. Uma das nossas orações foi uma oração que eu aprendi com o meu pastor, lá em Bauru. E que eu oro todas as vezes para minha filha. Pela minha filha nesse sentido. Nesse mundo tão corrompido que nós estamos. E uma das minhas orações por eles foi que você cresça um homem segundo o coração de Deus, sabendo que você é homem. E que você aprenda a tratar as mulheres ou as meninas com honra e graça. Que você, menina, cresça sabendo que você é uma princesa do Senhor, sabendo que você é uma menina, uma mulher, e aprenda a tratar os homens com honra e graça. E que vocês possam exalar o bom perfume, porque se a gente ficar junto ali, a gente vai ficar um bando de alérgicos, não é? Porque muito perfume junto não dá. Perfume tem que sair e espalhar e dar cheirinho nos outros. Mas você, igreja que está em pé, meninos e meninas, olhem aí para de onde vocês estão, não precisa levantar não, mas olha aí para trás, para a igreja. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para a igreja, e aí depois eu faço para eles. Igreja, eles podem olhar para vocês, homens e mulheres do coração de Deus, e verem a fidelidade do Senhor na vida de vocês. Eles podem olhar para vocês e verem que vocês
também escolheram ser fiéis ao Senhor. Eles podem olhar para vocês e sentirem o bom perfume de Cristo. Crianças, olhem para eles. Crianças, vocês podem profetizar na vida dos pais e da igreja de que eles serão completamente do Rei da Glória? Vocês entenderam minha pergunta? Vocês podem olhar para eles, olha para eles. Fica em pé, pode ficar em pé. Olha lá para eles. Vocês podem profetizar para eles, olhar para eles e verem homens e mulheres de Deus? Amém ou não? Vocês podem ver Jesus neles? Amém ou não? Então eu queria pedir agora, já vou passar a palavra, eu estou terminando. Eu queria que vocês, crianças, saíssem e fossem procurar o responsável de vocês. Pai, mãe, tio, tia. Quem não está aqui com o pai ou com a mãe, vai lá na pastora, dá a mão para o pastor, para os líderes. E eu queria que vocês pudessem fechar os olhos. Esquecer agora da pessoa que está do lado. E mais uma vez, cantássemos em uma só voz, chamando e recebendo o Rei da Glória. Abrindo o seu coração. Eu não sei como vocês vieram aqui essa noite. Eu não sei nem se vocês queriam estar aqui essa noite. Mas de uma coisa eu afirmo: que o menino Jesus cresceu, morreu, mas ele ressuscitou. E agora ele está aqui. Não mais como homem, como eu e você, mas como o Rei da Glória. Como o Rei da Glória. Como o Rei da Glória. E ele deve ser adorado como Rei da Glória. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, eu abro meu coração, para que entre o
eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro o coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre Jesus. Eu abro meu coração, oh, eu abro meu coração, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, mais uma vez, para que entre o Rei Jesus. Quem é? Quem é? Quem é o Rei da glória? Bem forte! Jesus! Ele é o Rei! Ele é o Rei! Quem é? Quem é? Jesus! Ele é o Rei! Quem é? Quem é? Jesus! Quem é? Quem é o Rei da glória? Jesus! Mais forte, mais forte, mais forte. Quem é? Quem é? É Jesus! Quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é? Quem é? Jesus. Para que entre o Rei eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Jesus. Para Jesus. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Recebe o louvor da tua igreja, Senhor. Entra, Jesus, aqui. Vem em resposta, Senhor, a esse pedido, a esse clamor. Para